com a responsabilidade de entregar a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, da Tua unção sobre nós, prepara os nossos corações, Senhor, aleluia, para ouvirmos a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós nessa noite, Senhor, aleluia, nos enchendo do Teu Espírito Santo, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade, eu possa, a partir de agora, ser um instrumento Seu, Senhor, na ministração da Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem estar vos assentando. Eu agradeço a oportunidade que o nosso pastor Ismael nos concede nessa noite. E numa reunião de obreiros, eu estive meditando e o Senhor me deu essa palavra, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é uma carta de Paulo escrevendo ao Timóteo. Quando a gente vai olhar o contexto histórico aqui, espera-se que nós estamos falando entre 40 a 90 depois de Cristo, e Paulo ele escreve essa carta a Timóteo. E entre diversas orientações que ele dá para Timóteo, nós já estamos na segunda carta, portanto, nesse momento, Timóteo já é um pouco mais experiente do que na primeira carta, e Paulo fala para ele, olha, mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, nessa noite, nós queremos falar sobre essas 4 situações: a covardia, o poder, o amor e a moderação na vida do obreiro, na vida do homem e na vida da mulher de Deus. Aquele que foi chamado por Deus. Nós podemos observar que nós podemos ter diversos convites na nossa vida. Nós podemos ser chamados para assumir cargos em empresas, nós podemos ter diversas atividades da nossa profissão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele chama alguns e determina qual a função de cada um deles. Uns para pastores, outros para mestres, e vai dando atribuições e missões e responsabilidades ao homem de Deus e à mulher de Deus. Alguém vai dizer que essa é uma dos maiores privilégios, é o homem ser convidado por Deus para executar uma missão. Os historiadores dizem que uma vez chamaram Billy Graham, e um grupo de partidos ofereceram a Billy Graham uma candidatura à presidência dos Estados Unidos. Falaram, olha, você é influente, você é uma pessoa de bem, você tem diversas responsabilidades, e em tudo que você faz, você é bem sucedido, Deus está com você. Portanto, nós queremos te oferecer a vaga para você disputar a presidência dos Estados Unidos. E ele falou, olha, não tem maior privilégio do que ser vocacionado por Deus e fazer a obra que Deus tem colocado na minha mão para fazer. E é nesse lugar que eu quero estar. Não é onde Deus não quer, é onde Deus me chamou, é o lugar que eu e que você precisamos nos dispor para fazer a vontade de Deus. Ou você tem dúvida do seu chamado? Ou você tem dúvida de que Deus te chamou? Se Deus te chamou, qual a preocupação? Eu estava refletindo ontem, Moisés, ele foi chamado por Deus, e Deus falou para Moisés, olha, eu vou te tirar, você vai lá, vai falar com o faraó, eu vou tirar o meu povo de lá, e você vai conduzir esse povo até a terra que eu tenho prometido. E Moisés saiu, foi lá, a história das 10 pragas, e Deus trabalhou de forma poderosamente, e o povo, através do braço do Senhor, e através da direção de Moisés ali, o povo sai. E é para onde que eles têm que ir? Para a terra prometida. Logo em seguida, Moisés chegou na terra prometida? Não, ficou 40 anos. Então Deus não tinha chamado Moisés? Então por que muitas vezes nós queremos a resposta na primeira semana? Eu saí da terra do Egito, agora eu vou chegar na terra prometida. Moisés ficou 40 anos, levou o povo até a entrada e não entrou. Então nós precisamos saber qual é a missão que Deus tem confiado a cada um de nós, para que nós possamos fazer aquilo que Deus tem mandado, e não o que nós achamos que Deus quer fazer conosco. Deus chamou a cada um de nós com um chamado específico. Ele tem uma obra, ele tem uma missão, e eu preciso ter
convicção da minha chamada, você precisa ter convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, e fazer com toda a dedicação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a primeira frase aqui de Paulo a Timóteo nesse versículo é: Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, se você, se eu, se nós fomos chamados por Deus para uma missão, não foi Deus que deu esse espírito de covardia, não. Esse espírito de medo não vem de Deus. Tem um estudo que diz que a covardia não existe na vida do cristão. Por quê? Porque ele tem a certeza de que maior é o que está com ele do que aquele que está no mundo. Portanto, Deus não deu um espírito de covardia. Se você está com medo nessa noite, tem certeza, não foi Deus que te deu. Para fazer a obra dele, não é de Deus. Pode repreender, porque Deus te deu um espírito do quê? De poder, de amor e de moderação. Então, nessa noite, tire o medo, a covardia de fazer a vontade de Deus. Os covardes nunca fizeram a história. Você não consegue falar assim: olha, eu vou contar hoje a história de um covarde que foi bem sucedido. Alguém que não fez o que deveria ser feito e, nossa, que benção a vida dele. Não tem. Então, se não existe sucesso na vida do covarde, nós não podemos ser, porque nós estamos seguindo um modelo fracassado, e que Deus não nos deu. Então, nós podemos observar aqui que, inclusive, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é para os covardes não entrarão no reino do Senhor. Então, nessa noite, se você está com medo, peça a confirmação a Deus da sua chamada e tenha convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a palavra do Senhor diz para Josué: não foi eu que te mandei, não foi eu que te levantei. A palavra do Senhor a Josué, capítulo 1, versículo 9 foi: não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então a promessa de Deus é de vitória. Eu posso ter luta? Pode, mas o Senhor está com você. Ele está garantindo: olha, aquilo que eu te chamei para fazer, você vai fazer. Não importam as dificuldades. O que nós precisamos é: Senhor, eu continuo confiando no Senhor, e eu estou aqui para fazer a tua vontade. E não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Nós estávamos conversando ontem, Quais são os sonhos espirituais que nós temos? O que é o sonho para a minha vida espiritual? Nós precisamos pensar nisso. A gente sonha em ter carro, casa, sonha em diversas coisas. E todos os sonhos, o que a gente faz? Trabalha, corre atrás. Quer ter uma casa? Trabalha. Quer ter um bom emprego? Estuda. Quer ser vitorioso? Se encha do Espírito Santo. Tem que trabalhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, para que esse espírito de covardia saia e o espírito de poder, de amor e de moderação entre no nosso coração, e nós seremos mais do que vitoriosos por aquele que nos chamou. E a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos chamou. Então, quem nos chamou garante a vitória. Não é uma bênção quando você sabe que alguém fala assim: vai lá e faz isso que vai dar certo. E aí você vai e faz e dá certo? Isso é uma bênção. Agora quem está falando é Deus. Será que vai dar errado? Se Deus está falando: olha, vai e faz assim. Deus, eu acho que vai dar errado isso aí. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho um plano mais adequado. Isso aí é muito sofrimento. Tem que passar, tem que ser vendido pelo irmão. Tem que ir para a prisão. Eu tenho uma ideia melhor. Eu chego lá, falo com o farol, tem uma ideia boa aí, aceita a minha ideia. Ele vai falar: nem vai receber. Porque Deus, Ele tem a forma de trabalhar nas nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. O nosso objetivo como obreiro, como servo de Deus, é glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Quando nós temos esse desejo no nosso coração, a glória vai ser de Deus, a vitória vai ser alcançada, porque nós estamos cuidando daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E se nós formos observar na Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram a dificuldade, não foram covardes e foram vitoriosos. A gente pode citar uma enormidade.
Né? Josué enfrentou Jericó. O Deus falou, olha, vai lá em Jericó que eu vou te dar aquela terra. E aí Josué falou, mas como que eu faço isso? Jericó é a terra mais forte, é a cidade mais forte, mais fortificada. Não dá para a gente começar por uma menorzinha? Não, é lá. Dá 7 voltas, toca 7 vezes e os muros vão cair. E aí Josué ele faz o quê? Obedece a palavra de Deus. Hoje em dia, com o nosso conhecimento, com a internet, com a melhoria dos nossos estudos, a gente tem começado a querer dar solução para tudo. Se Deus falar para a gente ir lá na cidade e dar 7 voltas, a gente fala, tá louco, eu não vou lá dar 7 voltas e depois ficar tocando trombeta. Não, eu tenho uma estratégia melhor, eu conheço pessoas, eu tenho amigos, eu tenho influência, eu tenho condições de vencer de outra forma. Mas se Deus está mandando dar 7 voltas que a muralha vai cair, é assim que vai acontecer. Se a gente fizer dessa forma, a vitória vai acontecer. E aí nós não podemos, glória seja dada ao nome do Senhor, ser covardes. Falar, não, Deus mandou dar 7 voltas, eu falei isso não, vou fazer outra coisa, vou pegar o exército e vou lá. Né, Gideão, o Senhor falou para ele, ó, faz assim, assim, ele foi, ficou com 300. Ele falou, vou fazer essa luta não, ele foi. Então todos aqueles que obedeceram a palavra do Senhor e enfrentaram as adversidades no meio da sua missão, na missão que Deus tinha dado para ele, foi vitorioso. Pode procurar na Bíblia, todos os homens de Deus que fizeram a vontade de Deus, tiveram lutas e venceram todas, de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, covardia é um sentimento que o obreiro não deve ter. É um sentimento que você não devemos ter, porque a palavra do Senhor fala, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder. Nós podemos ver 3 virtudes que nós podemos elencar aqui, que está muito clara no texto. Nós precisamos ter poder, nós precisamos ter amor e nós precisamos ter moderação. Então, para fazermos a obra do Senhor, nós precisamos pedir poder a Deus. E como que a gente vai conseguir poder? Através de uma vida com Deus, através de uma vida de oração, através de estarmos próximos a Deus. É Ele quem vai nos dar o poder a partir de uma proximidade com Deus, de um relacionamento com Deus, a partir de uma vida de santidade, através de uma vida de entrega a Deus. Quando eu me entrego a Deus e falo, Senhor, me dá poder, para quê? Para fazer a Tua vontade, poder para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer. A palavra do Senhor já te garante que Ele te dá poder, porque Ele te capacita, Ele te dá condições de fazer a missão. Então, se Ele não te deu um espírito de covardia, e você tem poder e poder de Deus, a vitória é certa. O seu sucesso vai acontecer, mas por quê? Para a glória de Deus. Nunca esqueça disso. O Senhor te chamou, o Senhor te comissionou, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Então, a sua vida é utilizada por Deus para a glória dEle. Isso é uma questão que nós precisamos saber com muita seriedade. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim, Jesus falando, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, a palavra de Deus, e não conhecemos o poder de Deus, nós estamos errando. Palavras de Jesus. Então, se você não quer errar, se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Isso vai fazer com que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no nosso coração e nós passamos a ter poder de Deus. Eu estava observando aqui um estudo que um pastor fez, ele falou que tem 4 tipos de pessoas, né? Tem aqueles que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, tem aqueles que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem a Escritura, tem aquele que conhece a Escritura, mas não conhece o poder, e tem aqueles que conhecem o poder de Deus e conhecem as Escrituras, e é esse que o Senhor está buscando aqui nessa noite, é esse grupo que nós precisamos pertencer, aquele que conhece as Escrituras e que conhece o poder de Deus, tem total conhecimento do que Deus quer para a humanidade, que Jesus morreu na cruz, que nos salvou, que nos transformou, e que agora Ele quer de nós crescimento,
para que nós possamos, através disso, levar outras pessoas a Cristo. E o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Hoje a glória de Deus, ela é manifestada nas nossas vidas. Você precisa refletir a glória de Deus. Eu preciso refletir a glória de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está onde? No templo. Então nós hoje somos o reflexo da glória de Deus. Nós precisamos impactar as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas que estão ao nosso lado precisam ser transformadas pela forma como nós vivemos. Por quê? Tem poder na sua vida. Porque você foi chamado por Deus e o Senhor te deu poder. Poder para expulsar demônios, poder para fazer a vontade dEle, poder para obedecer a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Então nós precisamos de poder para romper em fé, para nós termos fé e destruir todas as barreiras que o inimigo coloca na nossa vida. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para que a nossa pregação não seja vazia, que a nossa pregação não seja palavras de conhecimento e que as pessoas ouçam e que isso não gere nenhum efeito. Eu estava lendo a história de Charles Finney, até contei ontem. Charles Finney, ele começou a ter uma vontade, isso é do século XIX, um pregador de Deus, um homem muito usado por Deus. Ele queria falar de Jesus para as pessoas e ele falava e não acontecia absolutamente nada. Aí os livros vão dizer que ele começou a ir para os locais sozinho, para o gramado, para um local que não tinha ninguém, e começou a pedir poder de Deus, orar, pedir poder, e orar, e pedir poder, e orar, pedir poder. Um dia ele foi numa fábrica, e tinha várias mulheres lá trabalhando na tecelagem, e aí ele não falou nada. Ele chegou, as mulheres começaram a dobrar o joelho, começou a chorar, ele falou: mas o que está acontecendo? Eu quero ouvir você falar de Deus. E aí ele começou a pregar a palavra de Deus, várias pessoas aceitaram a Cristo, e depois o homem da empresa, o dono da empresa também aceitou a Cristo, e ele falou que a partir daquele dia, ele não sabia o que acontecia. Ele abria a boca, falava: Jesus te ama. A pessoa dobrava o joelho e caía aos pés, dizendo: eu quero esse amor. Eu senti. Por quê? É poder. Não são as palavras, é o poder de Deus que opera em nós. E a palavra do Senhor diz nessa noite: eu não te dei um espírito de covardia, mas te dei um espírito de poder, para fazer a obra de Deus e ser vitorioso, e ser abençoado, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Então continue firme, sabendo e pedindo: Senhor, eu quero poder, eu quero mais. Se o Senhor falou que me dá poder, eu estou aqui disponível e quero mais. Estar próximo de Deus, estar ao lado do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aí nós vamos ter nós precisamos de poder para curar, poder para expulsar demônios, poder para fazer a vontade de Deus e para libertar os cativos e oprimidos da mão do inimigo. Por isso que Deus nos dá poder, para que nós, a partir do momento que nós abramos a nossa boca, as pessoas sejam convencidas pelo Espírito de Deus de que são pecadoras e que precisam de Jesus para ter a sua vida transformada. Glória seja dada ao nome do Senhor. A segunda característica do homem de Deus, e que Paulo vai falar para Timóteo: Deus nos deu um espírito de poder e de amor. O amor precisa ser uma característica minha, o amor precisa ser uma característica sua. Não há possibilidade de salvação desvinculada desse sentimento divino do amor. Aqui a palavra do Senhor em 1 João 3,14 fala: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então aqui o apóstolo está dizendo: olha, nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Se nós não amamos os nossos irmãos, o amor de Deus não está no nosso coração, portanto nós ainda estamos mortos. Olha que grave, não ter amor na nossa vida. O amor não fazer parte do nosso ministério. O amor não fazer parte da nossa forma de viver. Estará faltando uma parte fundamental, porque nós vamos observar que o amor integra o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Então o Espírito Santo trabalhando na minha vida, amor é necessário estar. Se não tem amor, está faltando alguma coisa, e essa coisa é fundamental, porque Deus nos deu o Espírito de amor. Ele colocou no nosso coração, porque para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos ter amor na nossa vida.
Porque não tem como, irmãos. Né? Por que você vai fazer a vontade de Deus, dirigir uma congregação, ser pastor num lugar? Qual que é o objetivo, irmão? Não sei. Eu acho que é uma carreira que a gente tem, né? A gente entra na igreja, aí a gente vira auxiliar, diácono, vai indo, faz parte da minha carreira. Não, é o amor pelas almas. É o amor de Deus derramado no nosso coração, a missão que Deus nos deu, e nós estamos lá, Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade. E a Tua vontade é que todos sejam salvos, que nenhum se perca, e que todos venham ao conhecimento da verdade. E aí não interessa se a pessoa é chata, se a pessoa é desagradável, se a pessoa é desobediente, se a pessoa é insubmisso, eu preciso continuar amando. Eu preciso ter sabedoria de Deus para administrar, eu preciso ter a unção de Deus para discernir as atitudes que eu devo tomar, mas eu preciso continuar amando. Eu não posso falar, olha, aquela pessoa me traiu, hoje eu a odeio. Né? Eu sou dirigente da congregação, mas aquele irmão, eu odeio ele. Irmão, está errado. Está errado. Não pode haver esse tipo de sentimento no meu coração. Não pode haver esse tipo de sentimento no seu coração, por quê? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então o seu adversário não é uma pessoa. Se você destruir aquela pessoa, o seu problema não resolveu ainda. Porque o seu problema é contra os principados e as potestades. Vai aparecer outro. Né? Por que a gente fala assim? Sempre tem um problema na igreja. Né? Sempre tem alguém problemático perto de mim. É porque são as pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para tentar tirar-nos da obra que o Senhor tem colocado. Eu sou professor, eu sempre costumo dizer, muitas vezes você tem 40 alunos numa turma, 2 com problema, você fala que a turma não presta. E os outros 38, que estão lá? Vamos trabalhar com os 38. Na igreja, vamos orar por esses 2, ter misericórdia, e vamos fazer a obra do Senhor, para as pessoas que estão ali sedentos, querendo a vontade do Senhor. Então o amor ele é fundamental na vida do obreiro do Senhor. Se faltar o amor, vai se sustentar em quê o ministério? Só poder? A palavra do Senhor diz, é poder, é amor e é moderação. Então nós precisamos ter isso na nossa vida. E nós pedimos mais, Senhor, nos dá mais, nos acrescenta amor, nos acrescenta poder, nos acrescenta moderação. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E esse amor é o amor de Deus. Eu vou passar bem rapidinho aqui. Os gregos eles vão classificar o amor em 4 tipos. O amor eros, que é um amor erótico. O amor filéu, que é um amor fraternal, um amor ao próximo. O storge, que é o amor familiar. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Por que eu estou passando rápido? Porque os outros 3 nós temos dentro de nós. Nós já nascemos com esses outros 3 amores. Se nós precisamos mortificar nossa carne, a concupiscência dos olhos, por quê? Porque nós temos esse tipo de amor, o amor erótico, o amor que tem uma tendência ao pecado. E nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós temos o nosso amor familiar, nós temos o amor pelo próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós conhecemos, nós queremos bem. Agora, o amor ágape. Esse amor, ele era usado pelos gregos para expressar o maior sentimento de amor. É o amor por aquele que te fez mal. É o amor por aquele que está no mundo perdido sem Deus, te caluniando e querendo o seu mal. E você continuar amando por quê? Porque eu quero que o Senhor faça uma transformação na vida dele e que essa pessoa seja salva. Então, quando alguém chegar para você e falar, o que você deseja para o seu inimigo? Eu desejo a salvação dele. Eu desejo que o Senhor converta o coração dele. Eu desejo a transformação da vida dele. Sabe o que vai acontecer quando isso ocorrer? Ele vai passar a ser seu amigo, porque ele vai começar a ter a mesma fé que você. Então aquilo que estava tentando tirar você da vontade de Deus, o Senhor transformou, o Senhor curou. Então nós precisamos continuar amando a Deus, amando os nossos irmãos, os familiares, o Evangelho e principalmente os perdidos. Nós precisamos ter esse sentimento de compaixão, porque quem dá esse sentimento? É Deus. Então, quando eu tenho esse sentimento de compaixão, de misericórdia, de entender que aquela pessoa que está fazendo mal, ela está sem Deus e que ela está fadada à morte e morte eterna, eu começo a dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa como instrumento de Deus
para que aquela pessoa possa ser transformada pelo poder da palavra de Deus. E assim nós vamos fazendo a vontade de Deus. Você não tem o direito de desistir de ninguém. Escute isso. Você não tem o direito de desistir de ninguém. Quem desiste é Deus. Enquanto Deus não desistiu, continue orando. Continue falando de Jesus. Continue buscando. Continue falando a vontade de Deus, porque a última palavra vem de Deus. Não tem essa coisa, eu desisti, eu falei para ele 2, 3 vezes de Jesus, não aceitou, acho que não é para ele, a salvação não é para ele. Não. O que o Senhor nos chama é para falar do amor dele. É para continuar dizendo, ainda há esperança, porque Jesus tem todo o poder de transformar qualquer situação. Então, se você quer ser um obreiro aprovado, é importante você observar o amor, a forma como nós tratamos as pessoas. Nós precisamos ser amáveis, agradáveis. Precisamos muitas vezes disciplinar, muitas vezes corrigir, mas sempre para o bem das pessoas, para o bem do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a terceira é a moderação. Moderação. Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Moderação é autocontrole, é autodisciplina, é equilíbrio. Nos momentos difíceis, nós vamos ver a palavra em português temperança. A moderação é temperança, né? Nós sermos equilibrados em tudo aquilo que nós fazemos, né? Provavelmente você, eu, se nós refletirmos, nós já tomamos alguma decisão, estando desequilibrado, e nos arrependemos até hoje. Poxa vida, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse orado mais 10 segundos, eu não tinha falado isso, eu não tinha feito isso, e olha o problema que eu tenho que resolver agora por causa de uma frase. Acho que todos nós já passamos por esse momento, né? Eu acho que não tem ninguém ileso aqui, né? Porque quando a gente está desequilibrado, a tendência é nós tomarmos decisões erradas e principalmente fora da vontade de Deus. Então por isso que Paulo vai dizer ali a Timóteo, Deus nos deu um espírito de moderação, de equilíbrio, e vai estar também lá no fruto do Espírito, que nós precisamos ter equilíbrio, temperança. Eu tenho dado muito exemplo sobre o trânsito, né? Você quer ter um espírito de temperança, vai para o trânsito. Se o irmão chegar, sair de casa e voltar em paz, fala, graças a Deus, Deus está transformando o meu coração. Mas o que a gente quer? Alguém dá uma fechada, você fala, mas eu vou fechar de volta. Eu vou lá, mas por que esse rapaz me fechou aqui? Você está lá em paz, tranquilo, até cantando um hino muitas vezes, com o rádio ligado, aí o carro passa na frente, você fala, mas não pode. E aí desequilibra totalmente, vai, tem irmão que vai atrás, tentando pegar, depois no meio do caminho, fala, mas se eu pegar, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, deixa eu desviar aqui. Então, quer dizer, nós precisamos ter equilíbrio, domínio próprio, só assim nós seremos vitoriosos. Porque Deus, nos momentos mais difíceis, Ele quer falar com você, Ele quer te dar estratégia, Ele quer me dar orientação. Você está lá no caos, num momento difícil, o Senhor quer falar com você, mas você está tão nervoso que fecha os ouvidos e começa a falar, a fazer, acontecer, não sei o quê. Depois fala, nossa, deixa eu orar a Deus que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Era para ter orado um pouquinho antes. Era para no meio do problema falar, Senhor, me dá equilíbrio, me dá sabedoria, me dá temperança, me ensina a agir, porque aí nós seremos vitoriosos naquilo que nós fazemos. Alguém disse que a moderação é igual tampar a boca do vulcão. O vulcão está lá para explodir, você chega e coloca uma tampa, aquilo ali apazigua. Alguma coisa que vai ferver, você chega lá e desliga o fogo, acabou, não vai ter o calor de transformação, não vai transformar de estado. Então nós precisamos ser pacificadores. O Senhor nos chamou como obreiros para pacificar. Nós precisamos pedir isso a Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser um incendiário, eu quero ser o pacificador. Eu não quero botar fogo lá, Senhor, eu quero pacificar. Eu quero, através de uma palavra de Deus, abrandar o furor. Aquela pessoa que chega violenta hoje vai falar, não, calma, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, vamos sentar, vamos orar. Deus, Ele tem um escape para nós, vamos orar ao Senhor, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. E a moderação deve atingir as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas reações, a nossa fé, justiça, sabedoria, ou seja, o nosso ministério precisa ser marca do nosso ministério. Fala, ele é enérgico, mas é amoroso. Ele é enérgico para falar o que está errado, mas fala com amor. Fala, irmão, isso aqui não pode ser feito. É contra a vontade de Deus, mas é em amor. Eu quero fazer isso para que o irmão cresça,
para que o irmão se desenvolva, para que todos atingimos a estatura de varão perfeito. Então, nessa noite, a palavra do Senhor para nós é: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos buscar, pedir ao Senhor, porque Ele falou que já nos deu. Então, se está faltando alguma coisa dessa, está errado, irmão, né? Deus já te deu. A palavra do Senhor está dizendo, olha, Deus nos deu. Paulo escrevendo a Timóteo: aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos por Deus para uma missão, o Senhor já te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, nessa noite, fique com essa palavra, mude o seu coração se estiver faltando alguma dessas questões, e Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.